Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Kiko Elber e no vídeo de hoje nós vamos dar uma passada em dois fundamentos, forma e perspectiva. A gente tem vídeo no canal falando desses fundamentos e explicando a importância deles e tudo mais, mas nesse aqui eu vou mostrar como você pode estudar e praticar esses fundamentos, tudo junto. Eu decidi fazer um vídeo dando exemplos de exercícios pelo seguinte: eu estou querendo começar a abordar vídeos sobre anatomia humana, que é um assunto complexo, muito doido, e então é extremamente importante que você seja familiarizado com as formas e como aplicar essas formas em perspectiva, beleza? Então fica até o final do vídeo, reveja se precisar e bora para o conteúdo. Eu vou começar apresentando para vocês as 5 formas geométricas espaciais que a gente costuma trabalhar. É muito importante que daqui para frente você comece a enxergar e retratar tudo em 3 dimensões. As formas espaciais fazem exatamente isso. Diferente das formas geométricas planas, as espaciais são ilustradas de modo que a gente possa enxergar as formas em 3D. Essas 5 formas são cubo, cilindro, esfera, cone e a pirâmide. A forma mais simples de desenhar, na minha opinião, é o cubo. E o cubo nada mais é que uma caixa. E por sorte, a gente consegue criar as outras formas a partir de uma caixa. Notem que nesse vídeo que está rolando, eu nem crio a caixa inteira. Eu me preocupo só com a base dessa caixa. E mais para frente vocês vão entender o porquê. Nesse primeiro exemplo, eu estou criando uma pirâmide. Para tudo ficar mais simples, a gente precisa primeiro encontrar o centro desse objeto. A gente faz isso traçando uma diagonal, do jeito que vocês estão vendo aí, essa linhazinha em azul. Onde as linhas se cruzam é o centro do objeto. Partindo do centro, a gente sobe uma linha reta que vai representar a altura da pirâmide. Daí é só a gente ligar o limite dessa altura nas extremidades daquela base que a gente fez logo no começo. E boa, a gente tem uma pirâmide bonitinha e simétrica. Agora vamos para o cone. Para o cone a gente usa a mesma base. Assim como na pirâmide, a gente também vai subir uma linha reta partindo do centro do objeto, para poder determinar qual vai ser a altura desse cone. A grande diferença é que agora a gente traça duas linhas na base cruzando esse centro, igual eu fiz aí no exemplo. Fazendo isso, a gente cria esses quadrantes. Cada quadrante desse vai ter um arco que, unindo um com o outro, vai formar uma elipse. E no nosso caso, essa elipse vai estar acompanhando a perspectiva que foi definida com base na caixa que a gente criou logo no início. É meio chatinho para acertar essa elipse no começo, mas vai com fé que vai dar bom. Para ligar o topo do cone com a base, a gente precisa imaginar em que momento o nosso olhar deixa de enxergar a curvatura dessa elipse, que é quando ela começa a ir lá para trás. Entendendo onde está esse ponto, é só ligar os dois lados. Agora vamos para o cilindro. Nesse caso aqui, o ideal é que a gente já tenha uma caixa completa. Então eu já me adianto com a elipse na base e já completo a caixa. Com a caixa completa, a gente repete o mesmo passo a passo da base, mas agora lá no topo, encontrando o centro, fazendo aquela cruz para dividir os quadrantes e depois traçando a elipse. E pronto, a gente usa linhas retas para ligar uma elipse na outra e corre para o abraço. E como eu disse, você cria tudo a partir de caixas. A esfera é mais uma questão de usar linhas para apontar o ângulo dela ou então trabalhar com luz e sombra. Mas o luz e sombra é um assunto para um outro vídeo. Bom, agora que a gente já sabe como criar forma, bora entender um pouquinho sobre a perspectiva com dois pontos de fuga para a gente socar nossas formas básicas nesta bagaça. Essa linha preta na horizontal representa a linha do horizonte. Os pontinhos em vermelho são os nossos pontos de fuga. É para onde as nossas linhas vão convergir e se encontrar. A gente vai fazer um exemplo de caixa acima e outro abaixo da linha do horizonte. Para você criar uma caixa acompanhando essa perspectiva, a gente começa traçando uma linha reta na vertical. Essa linha representa a aresta da caixa que fica mais próxima do observador. A gente precisa encontrar os dois pontos de fuga partindo dessa aresta. Não tem muito segredo, é pegar a pontinha da aresta, tanto em cima quanto embaixo, e puxar a linha para o ponto de fuga da direita e para o ponto de fuga da esquerda. Daí a gente usa linhas verticais retas para delimitar as duas laterais da caixa.
Agora, considerando a base da caixa, a gente vai pegar as arestas à esquerda e ligar uma linha para o ponto de fuga da direita. E o da direita a gente liga na esquerda, cruzando essas duas linhas. Para fazer a caixa abaixo da linha do horizonte, a lógica é a mesma. E para você não quebrar tanto a cabeça, imagina que a parte da caixa mais próxima do observador, quando estiver acima da linha do horizonte, a quina da caixa vai formar uma espécie de setinha apontando para cima. E quando ela estiver abaixo da linha do horizonte, essa setinha vai apontar para baixo. E eu acho que essa dica já merece um like, hein? Então bora deixar um likezinho aí. Agora bora colocar a mão na massa com o nosso primeiro exercício. Nesse exercício, vocês vão criar caixas seguindo 2 pontos de fuga, igual ao exemplo que eu dei agora. Minha sugestão é que vocês criem 10 caixas. E procura criar caixa abaixo e acima da linha do horizonte e que se cruzem também, saca? Tipo uma passando na frente da outra e tal. Depois disso, vem a segunda parte do exercício. Comece a fazer cortes nessas caixas, mas sempre respeitando a perspectiva. Faz corte na lateral, embaixo, em cima, onde você puder. Isso vai te ajudar muito a entender ainda mais sobre perspectiva e como a forma se comporta. A dica que eu dou é: as linhas verticais sempre estarão retas. E as horizontais mudam seus ângulos, sempre indo de encontro com os pontos de fuga. É só seguir a lógica do exemplo que eu dei que não tem erro. No final vai ficar parecido com isso aqui. Quando vocês sentirem que estão dominando esse exercício, vocês podem dificultar criando outras formas dentro das caixas, como cone, a pirâmide, cilindro, e depois tentar fazer os cortes nessas novas formas, mas já desconsiderando as caixas. Um exemplo rápido de como criar esses cortes. Em um cilindro, você pode imaginar e tentar retratar pequenas elipses fazendo toda a volta nesse cilindro. Quando você faz isso, não tem segredo, é só acompanhar essa forma e fazer o corte que você quer. Na esfera também segue a mesma lógica, mas no caso dela tem elipse para tudo quanto é lado. Então a gente precisa encontrar essas elipses, que é a parte mais difícil, e depois marcar onde você quer dar o corte na forma. E nesse próximo exercício o bagulho vai ficar louco. Ele é mais desafiador, mas também é o que mais vai te ajudar a ter uma melhor compreensão da forma, perspectiva e tudo mais. Nesse exercício a gente vai pegar aquelas 5 formas e sair desenhando elas em perspectiva, mas de modo que elas se encontrem, sabe? Atravessando, colando, sobrepondo e zás. Segundo passo é a gente começar a definir o comportamento de cada forma de acordo com a sua superfície e como elas estão se fundindo. Eu já te adianto que o mais complicado é acertar as formas mais ovaladas e circulares, mas é uma questão de prática também. Com o tempo as coisas vão ficando bem mais simples. Se liga nessa esfera como eu tento encontrar uma elipse dentro dela, mas seguindo a orientação da face plana do cubo, que é onde ela está colada. Quando você consegue encontrar, chega até a dar uma alegriazinha. Depois você se depara com o cone que está cruzando a mesma caixa e dá vontade de chorar. Mas está tudo bem, se concentra que dá. A dica que eu dou é: faça com calma, pense bastante na forma como algo em 3 dimensões. E também não crie junções simplesinhas, porque daí você vai estar se enganando, né? Tenta fazer umas paradas mais complexas mesmo, porque é só assim que a gente consegue entender de verdade esse tipo de coisa. E eu vou fazer a minha versão desse exercício e publicar lá no meu Instagram. Então, se você quiser dar uma olhada nele depois de pronto, dá um pulo lá porque eu acho que vai ficar muito mais fácil de entender esse encontro de uma forma com a outra. Daí comenta lá na publicação que você foi para pegar cola. O link está aí na descrição. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês pratiquem bastante para quando a gente começar a falar de anatomia, vocês estejam bem afiados aí na forma e perspectiva. E como sempre, deixa seu like e se inscreva no canal para ele continuar crescendo e alcançando mais pessoas que querem aprender e evoluir no desenho, beleza? Obrigadão e até o próximo vídeo, tchau!